Gente, Thiago Linhares na área, mais uma vez com mais um atleta fera aqui para falar um pouquinho sobre força mental renovada. Léo, antes de começarmos a falar sobre você, sobre o teu esporte, seja bem-vindo. Estou muito feliz em poder estar gravando, estar compartilhando um pouquinho com você o que aconteceu nesse nosso trabalho aí. Mas antes, por favor, quem é o Leonardo? Onde é que mora? Qual é o esporte que faz? Seja bem-vindo, rapaz. Obrigado, eu sou o Leonardo Miranda, eu jogo futebol, estou falando de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul. Moro aqui, sou nascido aqui, né? E eu jogo futebol desde os meus 5 anos, estou no Sul Brasil atualmente. Gaúcho, gente boa, tá no Sub-17 e jogando no Sul Brasil, certo, Isso, Léo? Boa. isso. Léo, a gente vai falar um pouquinho então sobre essa, como já falei anteriormente, sobre força. Eu dei o título de Força Mental Renovada. Mas antes eu queria saber, ô Léo, como foi que a gente se conheceu, cara? Vamos fazer uma linha do tempo aí. Como é que a gente se cruzou? Sei que acho que foi a sua mãe que me procurou, mas me ajuda aí, por favor. Cara, foi assim, ó, eu tava tava um pouco confuso, né? Sobre o mental um pouco confuso e tinha conversado já com meus pais e eles falaram que iam procurar alguma solução para mim, iam tentar me ajudar a achar alguma solução. E minha mãe comentou com algumas amigas dela que são que têm filhos do meio de futebol, e alguma comentou lá sobre o Thiago. E aí minha mãe comentou com meu pai e falou assim, pô, vamos ver, né? E aí eles marcaram a reunião lá contigo, vocês conversaram, e então a gente conversou uma primeira vez, eu e tu, né? Só eu e tu, e desde então a gente tocou ficha. Maravilha, até eu conversei com a Aline, que é a esposa do Rodrigo. Eu falei que eu tenho um amigo de infância chamado Rodrigo, que é casado também com a Aline, né? A gente conversou, a gente alinhou tudo e a gente marcou uma primeira conversa, né, Léo, para a gente entender se realmente faria sentido para você, como é que você iria perceber, como é que você reagiria a esse trabalho, para a gente organizar esse protocolo que a gente fez aqui. E aí a gente fez aquela primeira conversa, Léo, onde a gente falou sobre a tua meta, teu objetivo, a gente fez o exercício de visualização, a gente buscou saber os teus porquês, falamos de responsabilidade, comprometimento. Como é que foi aquela primeira conversa para ti, meu amigo? Cara, eu acho que aquela primeira conversa foi uma das mais importantes. Tava até comentando ontem com meu pai, né, sobre isso. E acho que o principal, que foi o que mudou meu pensamento, foi parar de tratar o futebol como sonho. Futebol não é só meu sonho, é meu objetivo, é o que eu quero pro meu trabalho, né? Então acho que foi essa a principal virada de chave. Foi quando eu parei de pensar futebol é meu sonho para futebol é meu objetivo. E aí foi quando a gente traçou metas, traçou os porquês do porquê eu quero ser jogador de futebol. Isso foi, eu acho que uma das principais viradas de chave que fez eu conseguir tocar a ficha melhor. Legal, cara. Nunca tinha ouvido falar aí sobre isso. Acho que também você nunca comentou isso comigo, mas parar de dar com o futebol somente como um sonho e trazer como algo mais palpável, algo como mais com uma meta, com um objetivo de vida mais claro. Isso? Isso. Tá, você já falou que antes você tratava isso como um sonho, mas assim, como é que era essa parte mental antes, Léo? Como que era você, cara, nesse quesito mentalidade mesmo? Cara, eu acho que o meu mental, que nem eu comentei antes, ele estava um pouco confuso, né? E quando a gente começou a conversar, tu conseguiu me entender de um jeito diferente. Tu percebeu que uma maneira para eu conseguir aprender e ativar o cérebro ali para conseguir te responder era tu me instigando, tu ia fazendo perguntas ali, tu me provocava de uma maneira e eu conseguia ir pensando e saindo da casinha às vezes, saindo ali de um pensamento que já era pronto e trocando para alguma coisa diferente. Que eu acho que foi esse um dos principais. Tu me ajudou a alinhar o meu pensamento que estava um pouco confuso e me ajudou a pensar de maneira diferente. Tá, você tinha essa confusão, você não tinha, você tinha um sonho, entre aspas, não tinha uma meta. Quais mais eram as tuas dificuldades antes, Léo? Uma coisa até que meu pai me falou ontem, né, que tu tinha me comentado já posteriormente, que sonho, a gente sonha e fica sentado aqui olhando vídeo, olhando filme, sei lá. Quando a gente tem um objetivo, a gente traça metas e tem que alcançar ele, né? Pode ser que não dê certo. Pode ser que eu vá lá, boto meu objetivo e não consiga alcançar ele. Mas eu vou lá, eu tenho um objetivo, eu tenho
ideias de como conseguir ele, e isso é bem diferente, né? É diferente de só sonhar e ficar, eu quero ser jogador, e eu quero ser jogador, eu vou ser jogador. Isso é bem diferente. Que é uma coisa bem diferente, seja aqui no Brasil, seja na Europa, nos Estados Unidos, eu não sei onde que Deus vai me levar, mas a minha opção agora não é mais viver de um sonho, mas viver de uma realidade que eu quero ter para minha vida enquanto atleta. Isso. E a gente inicia, a gente starta essa primeira conversa, a gente organiza essas sessões a cada 15 dias, a gente adapta o protocolo para ti. Só que também tem a questão da Aline, do Rodrigo. Como é que você vê esse apoio, essa importância do apoio dos teus pais, Léo, para você que é atleta? Cara, o apoio deles, desde pequeno, sempre foi muito forte, assim, eles sempre me apoiaram em tudo que eu queria fazer, né? Desde questão do esporte, tanto que me mudei ano passado, né? No início do ano eu fui morar no Paraná, sempre me apoiaram. Meu pai até que me levou, né? Me levou lá, me deu tchau na entrada do CT e falou: agora é contigo, né? Mas sempre estavam lá comigo, minha mãe me ligava toda noite para perguntar como é que eu tava, meu pai também. Eles sempre me apoiaram muito, né? Então acho que o apoio dos pais é mais do que fundamental, assim, acho que é um dos pontos mais importantes que tem no esporte e pro mental do jogador é o apoio dos pais. E aquele atleta, Léo, que não tem esse apoio, esse incentivo, esse suporte familiar, como é que faz, cara? Cara, eu acho que é um pouco complexo para esse cara, porque, que nem assim, eu só tenho como dizer da minha vivência, né? Eu não tive uma vivência diferente. A minha vivência foi desde pequeno, meus pais ali comigo falando: ah, cara, isso daqui é certo, isso daqui é errado. Sempre estavam me dando apoio, né? E sempre realmente me dando apoio. Se tu quer ser jogador, a gente vai te ajudar a ser jogador. Tanto que foi assim que a gente te encontrou, né? Eu tava com dificuldades, eles procuraram uma solução, me apoiaram com a ajuda do Thiago Linhares. Com algo concreto, né, Léo? A gente saiu do Isso. imaginário, do abstrato, com algo palpável. E aí, meu amigo, a gente decide organizar isso tudo. Seus pais apoiam, a gente traz para uma conversa. Acho que a Aline, não sei se o Rodrigo estava junto, acho que só estava sua mãe aquele dia, né? Eu acho que era só a minha mãe. Eu tive uma conversa com os dois, né, antes de você. A gente trocou umas ideias, a gente conversou, a gente alinhou, fez alguns alinhamentos. E a gente faz essa conversa, você aí em Curitiba, você em Porto Alegre. Isso. Isso. Sessões online. Você teve alguma dificuldade dessa sessão ser online? Como é que você viu essa distância nossa, mas que a gente consegue se aproximar pelo digital? Teve alguma dificuldade, meu amigo? Não, zero dificuldade. Pra mim é bem tranquilo mexer aqui com essas coisas, né? É que, Então é que vocês nasceram já, né, Léo, nessa era a gente já digital aí. nasceu na época do celular, né? Então é bem tranquilo. Fica muito mais simples. Que bom, cara, porque às vezes e eu atendo atletas do mundo todo e essa é uma facilidade que essa modernidade nos trouxe, né? Facilitou bastante esse trabalho para todo mundo. E aí, confuso, entre aspas, tínhamos um sonho. Tinha mais algum outro? Eu tô tentando extrair mais alguma coisa. Tinha mais alguma outra dificuldade, Léo? Você via? Cara, eu tava um pouco com falta de confiança. Tava com uma falta de confiança em mim, mas não porque eu não confiava em mim, era porque algumas coisas me faziam pensar que talvez eu não fosse conseguir. Não era falta de confiança em mim, era falta de. Era uma incerteza. Eu tava com uma incerteza. Mais uma falta de confiança, mais uma incerteza ou algumas dúvidas. E a Isso. gente começa esse trabalho e eu quero saber assim, o que que você começou a experimentar nesse treinamento mental? Cara, eu procurei tentar achar maneiras de me conectar mais com o jogo, né? De estar mais ligado, que foi quando a gente começou a conversar sobre falar dentro de campo, né? Tentar ficar no modo que eu tô sempre ativo, com o corpo ativado. Então, fui procurando gatilhos para me concentrar dentro de campo, que ainda mais na posição que eu tô jogando atualmente, que é de zagueiro, né? Eu preciso estar 100% do tempo concentrado, né? Que é um minuto que eu fizer alguma coisa errada, pode sair gol do adversário, né? Então, a gente conversou, procurou maneiras que eu me sentia confortável e que me ajudaria a me manter concentrado, né? Então, isso foi uma coisa interessante que a gente buscou e conseguiu achar, né?
A gente começou a traçar algumas estratégias, né, Léo, de como é que você Isso. poderia se conectar, como é que você poderia estar ligado, antenado, ou seja, concentrado, até porque, como você falou, o zagueiro, ele tem que ter o erro mínimo ou o erro zero, porque o próximo estágio é ele e o goleiro ali, né, o do atacante. Então, por isso ele tá nessa, ser muito próximo da perfeição, que é o que vocês precisam. Teve mais Isso. alguma coisa que você percebeu de mudança em você, além dessa questão da concentração, de estar ligado dentro de campo? Cara, foi o mental. Foi ter alinhado desde a primeira, ali na segunda. Eu acho que foi na segunda ali que a gente comentou, que foi quando a minha mãe tava junto. A gente comentou sobre não negociar, né? Que a gente tinha falado, né? Se é 2 copos de água, são 2 copos de água. Se é sem doce, é sem doce. Então, eu acho que esse negócio de não negociar foi um ponto bem importante, assim. De não negociar e eu melhorei meu mental também, né? Que o cara, quando ele, tipo assim, pô, eu já não tô tomando refri, tô treinando 100%, tô fazendo tudo pra fazer certo, no jogo eu sou obrigado a fazer, dar valor a isso, entendeu? Então acho que tudo foi se encaixando e ajudando pra conseguir chegar no estado que eu tô hoje. Porque é uma briga interior muito grande sua, atleta. É isso, não? Você está Isso, fazendo, tendo pequenas atitudes, pequenos comportamentos, mas que foram oriundas de grandes decisões, como não negociar algum tipo de horário, não negociar algum tipo de alimento, não perder na mentalidade em relação ao treino, para você ter essa constância, trazer essa disciplina, trazer isso no longo prazo, para que na hora do jogo, que é o momento que vocês mais querem, você ter, entre aspas, tem uma certa vantagem, porque você olha para trás e eu, cara, eu fiz tudo certinho, eu me esforcei ao máximo, me dediquei tanto, abri mão de muita coisa para desfrutar da melhor forma possível do jogo e com sobra, se a gente puder. isso. Mudança de mentalidade, muito bom. Que você começou a notar sobre a tua motivação, Léo? Cara, eu acho que não é nem motivação a palavra certa. Que eu acho que foi o que mudou foi o propósito. Porque a motivação, eu posso hoje acordar motivado e amanhã não estar motivado. Então, tipo, pô, hoje eu vou correr, dar 10 voltas no campo. Aí amanhã eu acordo, pô, hoje eu não tô afim, não tô motivado pra fazer isso. E aí eu vou lá e não faço. Se eu tenho um propósito, não é só uma motivação. É tipo, cara, pra eu chegar lá eu vou ter que fazer isso. Então eu vou fazer agora, né? Não vou deixar pra depois. Então acho que isso também foi uma coisa bem interessante que tu me trouxe. Não é motivação, é propósito. Que a gente oscila na motivação, né? Mas quando eu tô treinado, quando eu tô em um propósito, independente se eu tô com um propósito bem alinhado, se eu tenho uma visão muito bem de onde eu vim, onde eu tô, onde eu quero chegar, se eu tenho que ser propósito, por mais que eu esteja desmotivado ou não esteja tão bem naquele dia, eu vou fazer acontecer, porque eu já tô treinado de não negociar nada. Então eu já tô acostumado, meio que o corpo vai no automático. Quando eu vi, já fiz e já voltei. É isso. E isso eu acredito que deve servir para o oposto, né, Léo? O cara que não tem comprometimento, o cara que perde nas suas Sim, negociações. Porque essa batalha do atleta, muitas vezes ele começa dentro dele mesmo, não é contra o adversário, concorrente ou algo parecido. Mas ele tendo pequenas vitórias, não negociando, como você bem falou, né? E sabendo muito bem aonde que ele quer chegar, essa visão de longo prazo. Às vezes aqui, aparentemente, para o homem, para o ser humano, pô, posso não estar numa situação tão vantajosa, mas eu sei o que eu estou fazendo, eu sei como que eu estou criando as minhas raízes, para que quando eu começar a crescer verdadeiramente para cima, né, entre aspas, aí eu cresça sustentável sobre boas raízes, mas a vista do olho do homem ainda pode estar tudo perdido, mas esse propósito é o que te impulsiona aí cada vez mais longe. sim. E pro contrário é mais fácil ainda, né, cara? É, é muito mais fácil eu ficar sentado olhando o filme do que ir treinar, né? Então acostumar o corpo a fazer o certo acho que é um dos principais, as principais mudanças assim que o cara tem que ter, né? Acostumar o corpo a fazer o certo e parar de viver o sonho dos outros, né? Parar de dar desculpa, literalmente, e colocar a mão na enxada. O teu desenvolvimento, o que aconteceu com o teu desenvolvimento, né? A gente teve então uma muda, eu vou falar
a gente teve uma mudança de mais concentrado, mais ligado. A gente teve também, principalmente, essa mudança de mentalidade. A questão não do desenvolvimento, desculpa, a questão da mudança comportamental. O que que você viu na prática? Além disso que você já falou, comentou aqui. Cara, começar dando uma estabilizada, assim, né, no geral. Futebol, a gente percebe que ele é uma mudança, é uma roda gigante que não tem velocidade, não tem uma velocidade, né? Ela pode estar lá em cima e do nada só descer, né? E eu tive alguns momentos assim lá, que durante as nossas conversas, né? Que eu, pô, comecei o ano titular, e aí desci, aí tô recuperando minha posição, e ter esse propósito, ter essas conversas contigo, me ajudou a essa roda gigante não me atrapalhar. Porque se fosse há um tempo atrás que eu tava um pouco confuso, eu poderia pensar que é tipo, pô, é um sinal. Acho que é melhor largar. Mas com a mente alinhada, com pensamentos positivos ali, né? Sabendo do que eu realmente quero, cara, isso dá uma diferença gigantesca, assim, sabe? Essas oscilações não fazem com que o cara se decepcione tanto. Óbvio, vai se decepcionar, porque o futebol decepciona a gente de vez em quando, né? Tu às vezes tá lá em cima titular, do nada tu, pô, tô de reserva agora. Mas tu saber lidar com isso, eu acho que é um dos principais. E na questão comportamental, cara, notei esse avanço aí, né? Que passei por momentos de dificuldade, também passei por momentos muito bons, e o meu mental ainda assim tava igual. É continuar treinando, fazendo certinho, que uma hora Deus vai honrar, né? Que legal, cara. Massa ouvir isso de você, né, Léo? Porque você tá muito bem claro o que você quer, o teu propósito, você está muito bem claro o porquê que você quer isso. Até tem uma frase do Nietzsche que fala que quem tem um porquê ele vai enfrentar qualquer como. Então, uma dificuldade hoje ela não te define no sentido de que isso pode estar te fortalecendo e ser, talvez sendo muito importante para ti. E, Léo, eu já vi muitos atletas de base se destacando nas categorias de base, indo para a seleção brasileira, mas que não vingaram e não foram profissionais. Então, o jogo é muito falado aqui, né? O jogo do Sul-Americano é um jogo. O atleta vai para a Europa, é outro estilo de jogo. O jogo na categoria de base é um jeito de ser, é uma velocidade, é uma visão, é um comportamento. Quando o atleta vai para o profissional, a grande maioria fala isso. Eu já vivi isso. É um outro jogo. Então, se você souber se adaptar nesse momento até chegar ao profissional, só que daí na hora certa você tiver esse comportamento, que é lá onde que precisa, porque às vezes aqui a gente vai oscilar. E até no profissional os atletas oscilam. É muito comum. Mas a hora que você tiver essa oportunidade, tiver essa sequência, mas para você ter uma sequência, ter uma oportunidade, você teve que ter vindo muito bem aqui na categoria de base, principalmente com essa parte do quesito mental. Léo, a gente falou sobre meta, a gente falou sobre perfil comportamental. A gente falou sobre roda do atleta, algumas competências, falamos sobre pontos fortes, pontos fracos. A gente pediu alguns feedbacks. A gente fez uma estratégia de como ser um melhor atleta em campo, né? De uma das ferramentas que a gente usou. Dessas ferramentas, quais delas você mais gostou ou foi mais importante para ti? Eu acho que foi a do ser o melhor em campo. Que foi essa última que a gente conversou. É, foi essa última. Porque esse pensamento do ser o melhor em campo é um pensamento que é difícil tu pensar assim aleatoriamente, né? Que foi uma coisa que deu uma mudada assim no mindset, né? Que nem falam, né? Que nem no último jogo agora, que foi ontem, né? Eu entrei pra ser o melhor em campo, não pra fazer um bom jogo, mas pra ser o melhor em campo. Então, muda completamente, né, cara? Ser o melhor em campo é um negócio difícil. Então tu vai ter que fazer mais do que além, né? É mais que um 100%. É porque a pergunta é: qual é a diferença de querer entrar em campo para fazer um bom jogo, para querer entrar em campo e querer ser o melhor em campo? Cara, fazer um bom jogo, todo mundo quer fazer um bom jogo, né? Tu vai ser igual todo mundo. Tu ser o melhor só tem um. Se tu for o melhor entre os 22, tu se destaca entre 22, cara.
E é o que, para chegar no nível profissional, para chegar num grande clube da Europa, que é onde a gente quer como objetivo, a gente vai ter que ter esse pensamento ambicioso grande aqui, esse comportamento congruente, para possivelmente estar nessa estrada, nesse caminho. Porque se a gente só for querer fazer um bom jogo, a gente vai ter algumas limitações de percurso. Vai ser igual a todos, né? Vai Vai ser ser igual a igual a todo mundo. todos. Teve alguma ferramenta que você não gostou, Léo? Você falou assim, pô, Linhares, essa aqui não fez sentido. Não, nenhuma. E das minhas abordagens, assim, passei muita mão na cabeça, dei muito tapinha nas costas. Como é que foi essas minhas abordagens aí pra ti? Não, cara, teve dias até que eu entrei que tava murcho, assim, tava um pouco decepcionado, né? E, pô, tu foi lá, conversou comigo, me deu umas provocadas ali falando, tipo assim, cara, por quê? E aí foi me ajudando a achar soluções, né? Não me dando soluções, mas me ajudando a achar elas. E eu acho que tu dá a solução para qualquer um pode me dar uma solução, né? Mas me ajudar a achar uma é diferente. E eu gostei bastante disso, assim. Que eu não tinha tudo pronto assim na minha mão, né? Não tinha o prato pronto. Eu tinha que ir lá e montar ele. Isso que eu ia te perguntar, mas o que que você imaginava quando a tua mãe contratou o Thiago Linhares? O que que você imaginava que eu iria fazer aqui? Porque realmente, cara, você decifrou meu trabalho. Eu não venho dar tudo pronto e mastigado, eu venho ensinar vocês a pescar. Mas o que que você imaginava que era esse trabalho? Cara, com um momento que eu tava vivendo ali, né? Que eu tava um pouco confuso, eu imaginei que seria uma coisa que ia não solucionar meus problemas, né? Mas me ajudar. Então, e foi o que realmente aconteceu, né? Eu tinha alguns problemas ali que eu tava enfrentando e tu não me deu a solução, mas me deu a ponte para achar ela. E eu acho que foi o que bateu com as minhas expectativas, assim. Que é o que faz sentido para você, porque às vezes a minha história, isso a gente vê muito em algumas situações terapêuticas, alguns profissionais, né? Às vezes o profissional tem uma cultura, o profissional tem uma identidade, tem uma visão, ele tem um posicionamento que, dependendo do palpite ou da colocação, ele vai dar em cima da vida dele, não do que a outra pessoa precisa. Por isso que o meu papel aqui primeira coisa, não atrapalhar você. E a outra situação é pensar junto contigo a partir do objetivo que você quer e de onde você quer chegar. E aí todas as conversas, as reflexões são congruentes se a gente está indo para o caminho ou indo para lá. E aí, cara, às vezes é algo tão simples, mas que precisa ter técnica, precisa ter uma escuta atenta em relação a você. Imagina, vamos largar, Léo, tá difícil. A pessoa pensa assim, que a pessoa aqui do outro lado, dependendo de quem estiver conversando, se ela sempre desistiu, se ela nunca insistiu, ela vai falar isso, vamos desistir, vamos fazer outra coisa. Agora, se eu tenho você, que eu já conheço pela tua característica do teu perfil, você sabe o que que é, e você quando começa, você não desiste fácil. Por que que eu diria para você desistir? Você é o legal do Sim. teu perfil, Léo, que a gente comentou lá atrás, você não desiste fácil. Por isso que primeiro, é não atrapalhar e ia pensar contigo, com você. Que nem assim, ó, eu tenho uma amiga que vai no psicólogo, né? E aí eu comentei com ela, né? Ah, fala da minha situação lá pra ela e pede uma opinião, né? Hum, E porque eu queria ver o que que ele ia a falar. psicóloga ia falar, né? E cara, foi exatamente isso. Ela falou assim: "Ah, se tá pesado demais pra ele, será que não seria melhor ele largar isso? Se tá pesando demais o psicológico, tá afetando a vida pessoal dele, será que não seria melhor largar?" E pô, se é o cara que tá com a mente fraca, né, cara, é só o que falta pro cara falar assim: "É, realmente, eu acho melhor largar." E o que que tu achou dessa fala, desse Pô, palpite não ou gostei, desse né? conselho? Pô, não gostei, né? Era tudo que eu não queria E eu ouvir, vi. né? É tipo assim, a pessoa acha que às vezes o conforto vai ajudar a gente, né? E às vezes a gente não quer o conforto, né? O teu perfil ele mostra que a zona de conforto para você, você até desconfia. O que te faz bem, o que é importante para você, o que te desenvolve, de acordo com o que a gente conversou com os testes que a gente fez, é te tirar da zona de conforto, te promover esse choque, te promover esse embate, trazer esse desafio para você, entre aspas, essa provocação.
E o bacana é fazer você ter essa visão de longo prazo. Cara, beleza, eu tô me ferrando aqui agora, mas eu não vou desistir, não vou largar do osso. Eu posso estar sofrendo momentaneamente, mas isso aqui é o que vai chegar lá na frente. E é isso que a história, que os exemplos, que os cases, as histórias reais falam, cara. Nem, não é o mais talentoso que vai chegar. Mas o indivíduo que sabe lidar da melhor forma com esse momento aqui e agora, sem amparo já é, com amparo, com auxílio já é difícil, imagine sozinho. E aí, para fechar, é por isso que tem que tomar muito cuidado com os palpiteiros de plantão, cara. Ou com os conselheiros Sim. errados que vão entrar na tua vida. Alguma pessoa, Leonardo, notou alguma diferença em você, ou aí na tua casa, ou algo nesse sentido? Cara, eu notei que eu tô um pouco mais paciente, assim. Tô Você mais notou, você tranquilo. teve essa percepção. Sim, tô mais tranquilo pra lidar com os problemas, né? Tipo, que nem assim, ó. Eu gosto de arrumar problema, eu gosto de arrumar problema, assim, de solucionar problema, né? Uhum. Agora eu entrei no Grêmio Estudantil da escola, né? Que é, pá, problema em cima de problema, né? Tem que ajudar com um árbitro de interclasse, com rifa, um monte de coisa. E, cara, é um cara que tá instruído, ele consegue movimentar, fazer ações muito diferentes de quem tá confuso, né? E eu percebi mais ainda isso, que nem o diretor me deu alguns problemas que eu tinha que fazer, né? Que eu tinha que resolver, Resolver. com questão de dinheiro e tudo mais. E aí eu trouxe pra comissão inteira ali, né? E o pessoal ficou tipo, meu Deus do céu, o que que a gente vai fazer, né? E aí fui lá, parei, pensei, expliquei, o pessoal não entendeu o que eu disse, troquei o e-mail para explicar, tive que explicar umas 5 vezes até que todo mundo entendesse. Mas se fosse um tempo atrás, eu ia falar assim, tá, então deixa que eu vou fazer, só não se metam. Hoje não, né? Atualmente eu tô mais calmo, tô mais tranquilo, consegui explicar, tive mais paciência, entendeu? Então acho que isso é uma diferença, assim, que aumentou minha Para saber paciência. lidar com os outros, né, Léo? Isso. E essa é um atributo da tal da inteligência. A gente não trabalhou diretamente, vamos fazer uma sessão de inteligência emocional. Mas essa é uma característica nata de uma pessoa inteligente emocionalmente, né? Se conhece, que é o meu atributo, é fazer você se conhecer, se conhece, conhece a realidade e sabe como sabe que normalmente vai lidar com a pessoa de uma maneira mais ríspida, mais grossa, mais direta, mas que aqui eu não posso ser assim, senão vai piorar. Então, se já você assumiu essa responsabilidade no Grêmio Estudantil, você teve essa paciência, tranquilidade para saber explicar de diversas formas para não satisfazer você, mas satisfazer o entendimento deles para que todo mundo ficasse alinhado. Mas Isso. você percebeu essa mudança, que você está mais calmo. Alguém percebeu e te disse alguma coisa? A, a minha namorada falou isso, O que que eu que ela tava mais disse, tranquilo, cara? assim. Ela te falou que tá mais Ela, tranquilo? fa- ela falou assim, tá acontecendo alguma coisa, né? Eu falei, não, tô tranquilo, né? Ela falou, tu tá muito tranquilo, tá, tá estranho, né? Ela falou que eu tava muito zen. É, tal, você chama isso de que ela disse que tá zen, mas e como que você chama esse momento teu? Como que se diria? Cara, Como que nome que se daria? é literalmente tranquilidade. Não tô confortável com situações, Sim, mas eu tô confortável comigo mesmo, entendeu? para saber lidar com qualquer tipo de situação. Você Isso, tá mais consciente de si e do que tá acontecendo e do que pode acontecer caso você se comporte de um jeito ou de outro. exatamente. Muito bom. Léo, quais comportamentos que você eliminou ou diminuiu, que você não faz mais? Cara, teve um comportamento que foi muito específico e muito importante, que foi a questão do 100%, né? Que nem tinha treinos que eu ia lá, tô cansado, ontem o treino foi muito puxado, tô meio cansado, ia lá e, sei lá, tinha que correr 10 idas assim até a ponta, né? Em vez de eu ir até a ponta, eu ia até quase a ponta. São pequenas coisinhas assim, né? Que fazem muita diferença, né? Que você diminuiu, mas diminuiu o que aí, entre aspas, a preguiça Cara, eu acho que ou, foi. diminuiu o migué no treino? Eu acho que diminuiu o migué.
Eu parei às vezes de escutar o colega que tá um pouco mais, tipo, vamos dar um migué hoje, né? Falar, tipo, sei lá, vamos mais Ah, devagarzinho hoje no trote. Eu diminuí isso, entendeu? Diminuí não, zerei isso, eu não tô zerou. mais dando esse migué. É Mas tipo, pô, se o cara falou que tem que ser um trote alto, vamos fazer o trote alto, né? Porque senão eu vou só me prejudicar, né? pra ser fiel Não com vou estar você mesmo. atrapalhando outra pessoa, né? É isso aí. Mas e antes? Não tinha essa consciência. É, às vezes eu ia, tipo assim, pô, realmente, né? Bah, o que que vai mudar eu fazer um trote um pouquinho mais lento? Muda. E se percebe que os caras dão esse migué e não percebem, às vezes, o mal que eles Sim, fazem pra eles mesmos. sim. E outro comportamento? Que comportamento que você criou, Léo? Ou aumentou, ou nasceu aí? Eu acho que de aumentar foi a liderança. A liderança e a responsabilidade aumentaram bastante, assim, sabe? Questão responsabilidade, organização, assim. O meu técnico, anteontem, ele até me elogiou, assim, na frente do grupo, né? Legal. Ele me usou como exemplo que eu era um cara muito organizado e responsável com as coisas do clube, né? Então, pô, isso é um elogio bem legal de receber, né? Ainda mais na frente de todo mundo, né? Então, acho que isso aumentou a responsabilidade ali, né? De ter mais responsabilidade para com tudo e com todos ao seu redor. Isso. Teu foco, primeiro, como que era teu foco? Cara, eu era focado, mas não em tudo, entendeu? Tipo assim, se eu tivesse que ir bem numa prova, eu focava, ia lá e ia bem numa prova. Mas se eu tivesse que fazer isso todo dia, eu tinha um problema. E o problema do futebol é que é todo dia, né? Todo dia, repetitivo. Exatamente. Então antes eu era um pouco menos focado, assim. É a questão do migué, né? Se o cara tá 100% focado, ele não vai dar o migué. Mas se ele tá um pouco tipo, hoje só não tem problema, é falta foco, né? Mas tá essa negociação, tá tendo pequenas derrotas, tá nessas negociações ele tá cedendo para algo que não vai levar ele para o objetivo. Exatamente. Quantos por cento aumentou teu foco, Léo? Mais ou menos, se a gente pudesse mensurar. Cara, acho que 100% agora é. E além de ter aumentado meu foco, eu sei aonde eu quero chegar, né? E tu ter foco, tipo assim, quero ser jogador. Tá, beleza, quero ser jogador. Mas tu ter o foco sabendo o que tu precisa fazer pra chegar lá, né? Faz com que tu tenha. Tendo objetivos, né? Faz com que tu tenha um foco centrado no que tu quer, né? E a Não gente só um tá, foco aleatório. e a gente tá com esse foco. A gente começou esse trabalho, a gente startou lá dia 28 de janeiro. Quase 3 meses juntos aí, certo, Léo? É isso? Fevereiro, março É e isso. abril. Maio? Não, peraí. Me ajuda nas contas. Janeiro, fevereiro, março, abril. É 3 meses juntos. É 3 meses. E aí eu fico curioso em saber que pode acontecer você com esse propósito para 1, 2, 5 anos firme e nesse nível de foco, nesse nível de não negociar consigo mesmo algumas coisas e continuar nessa pegada. Eu fico curioso realmente. Eu falo para todos vocês, cara. Não é só simplesmente para agora. Se a gente, o que que pode acontecer com você nesses próximos 2, 3 anos? A gente não atingiu a meta ainda, Léo. Até porque a nossa meta, a gente organizou ela lá para 2037. É uma meta de longo prazo. Mas Sim. como é que tá em relação à direção? A gente está na direção. Como é que tá essa direção? Cara, eu acho que tá se direcionando, assim. Eu tô com um pensamento. Eu tô focado, né? Eu sei o que eu quero e eu tô fazendo o que tem que fazer para conseguir chegar, né? Buscando apoios desde um analista para me falar o que era melhor eu ter feito em tais situações dentro Legal. de campo. Tô fazendo acompanhamento nutricional, acompanhamento técnico, acompanhamento físico. Então, tudo tô fazendo, tudo que eu tenho de possível para fazer, eu tô fazendo, né? E eu acredito que vai dar certo. A gente está nessa linha, né, Léo? A gente está indo em direção. E o que te impede, cara, de conquistar isso se a gente continuar dessa forma? Cara, a única coisa que pode me impedir sou eu mesmo. Se, se eu continuar com o pensamento positivo, fazendo as coisas certas, acho que nada, acho não, tenho certeza que nada conseguiria me parar.
A gente tiver com essa mente boa, né, Léo? E com comportamento congruente. Por isso ter uma mente boa, treinada, preparada, concentrada, ligada, conectada, com comportamentos congruentes com esse comportamento, a gente tem grande chance. Tudo pode acontecer, né, Léo, nesse meio do caminho. Pode sim levar a gente a conquistar esse objetivo. Só que o contrário é certo. Se a gente tiver uma mente de merda, destreinada, despreparada, certamente a gente vai se É, comportar não chega. errado, vai dar ninguém, não vai chegar. Muito bom. Léo, você tá hoje, você faz aniversário, me ajuda aí, dia 14 de 14. agosto de 2009, vai ser 17, né? Você tá com Isso. 16 ainda, mas o mental, parece que tem quantos anos, Léo? Pô, é um pouco difícil de mensurar, assim, Coisa né? de maluco, um papo, bate-papo de maluco aí. É, mas, assim, comparando com o pessoal que eu tenho acesso, assim, né? Acesso. Que nem da escola, o meu mental não é superior, mas ele é mais preparado, entendeu? Que nem o pessoal ali da minha turma e das outras turmas ali do segundo ano, o meu mental é mais preparado. Do terceiro ano também eu comento, eu já tenho mais pensamentos alinhados com o que eu quero. Tem gente Legal. que tá no terceiro ano que vai ir fazer faculdade que nem sabe o que vai O que cursar é? ainda, entendeu? Então eu já tenho, o meu objetivo já tá centrado, entendeu? Então eu acredito que seria um mental de 19, 20 anos, possivelmente. Esse treinamento é para fazer assim, ó, é para expandir a mentalidade, é para você ver coisas diferentes que sozinho, Léo, a gente não consegue enxergar. O meu papel é lapidar você, propor situações novas para você ter esse aumento de mentalidade, uma visão nova que quando a pessoa é mais jovem, digamos assim, se ela estiver sozinha, ela não vai conseguir ver sozinha. E o Einstein fala que uma mente que aprende não tem como desaprender, cara. Então, é assim, é para expandir literalmente esse trabalho. Queria que você deixasse uma mensagem para o Rodrigo e para a Aline, que te incentivaram, te apoiaram nesse trabalho. Qual é a mensagem que você gostaria de deixar para eles, Léo? Ah, só agradecer, né, que me deram essa oportunidade de poder falar contigo, né, e de poder aprender contigo. E somente agradecer a eles que eles me deram essa oportunidade, me abriram essa porta. Que legal. Com certeza eles são muito orgulhosos de ter você como filho. E eu parabenizo eles por ter proporcionado isso para você, Léo. Talvez hoje na sua vida, tua vida nunca mais vai ser a mesma. Nossas vidas se cruzaram. Então, ou seja, a gente já teve uma mudança de curso. Aqui essa direção mudou um pouquinho, mas lá na frente, cara, daqui 5, 10 anos, essa semente que seus pais plantaram, investindo em você, com certeza vai lá na frente, vai fazer, já tá fazendo, já tô vendo. Mas lá na frente ainda mais, com certeza. E para a gente fechar aí, por que você recomendaria um treinamento mental para um amigo seu ou para um atleta, Léo? Cara, eu recomendaria porque eu acredito que a gente tem uma trindade no futebol, né? Que é o tático, desculpa, é o técnico, o físico e o mental. O físico tu treina no campo, ali correndo, vai pra academia. O técnico também, tu treina ali batendo bola, fazendo a mais que os outros. E o mental não é assim tão fácil, né? Tu precisa estudar. Então, acho que conversar com alguém que já estudou por ti vai te ajudar a alinhar, né, esses pensamentos. Acho que é muito importante. Se por acaso a gente não tivesse se encontrado ou se conhecido, como é que estariam os teus pensamentos aí? Cara, é um pouco difícil falar isso porque não tem como saber, né? Porque, que nem tu falou, né? Os nossos caminhos se cruzaram, mexeu um pouquinho. Mas creio que eu estaria um pouco confuso. Iria estar com dificuldade para assimilar algumas coisas. Massa, Léo. Maravilha. Por isso que Deus me colocou aqui para ajudar vocês. Senhoras e senhores, esse é o Leonardo Miranda de Porto Alegre para o mundo. Escrevam, anotem esse nome aí. Léo, foi um prazer te conhecer.